O presidente Lula apontou que há um erro grave no governo dele e prometeu mudanças. Repórter André Anelli, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Que falha é essa tão grave apontada pelo presidente da República? André? É uma falha de comunicação, viu, Tiago? Em uma série de críticas à comunicação do governo, o presidente Lula afirmou que integrantes e lideranças do PT precisam atuar de forma mais estratégica e organizada nas redes sociais. Lula também chamou a responsabilidade para si próprio e admitiu ter o que ele chamou de culpa pelas dificuldades da esquerda em dialogar com a população. Em um dos trechos do discurso, o presidente também afirmou ter correções necessárias a fazer, sem especificar exatamente o que ele precisa fazer sobre o problema. Que há um erro, um equívoco meu na comunicação. O Stuka costuma dizer: presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, ela não tem sido organizada, eu adoro falar rádio e é preciso que a partir de agora a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito, porque não será os nossos adversários que vão falar bem de nós. Não será os adversários políticos que vão falar bem de nós. Somos nós que temos que falar bem de nós e falar daquilo que está fazendo. Então eu quero começar dizendo que há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem. Essas declarações foram dadas por videoconferência durante o Seminário Nacional do PT aqui em Brasília. Lula não participou desse evento presencialmente porque ele se encontra em São Paulo depois da viagem a Montevidéu, no Uruguai. O principal responsável pela comunicação do governo é o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Até o momento, ele não se manifestou. Pimenta não teve o nome citado diretamente pelo presidente Lula durante esse discurso. O presidente Lula, que por sua vez, afirmou que vai resolver o problema de comunicação no ano que vem. A gente relembra que é no início de 2025 que existe a expectativa de uma reforma ministerial. Tiago. André, falando ainda sobre o presidente, nessa sexta-feira ele confirmou que fará uma confraternização e uma última reunião ministerial antes do fim do ano. Aliás, esse encontro já tem uma data marcada para ocorrer? Já sim, o presidente Lula agendou para o dia 19 de dezembro a última reunião ministerial do ano, que deve contar com todos os 39 membros do primeiro escalão. A previsão é que o encontro leve o dia todo, com a expectativa de começar aqui no Palácio do Planalto, com mais formalidade, e prosseguir durante a noite na Granja do Torto, em uma espécie de confraternização mais descontraída. Nesse grande evento, Lula quer realizar um balanço do governo do que foi feito nos últimos 2 anos, já que a data vai representar praticamente a metade do mandato cumprida. Por outro lado, Lula também quer ouvir as metas dos ministérios para a metade final do governo. Lula deve ainda reiterar a necessidade de que os ministros atuem em conjunto para melhorar a imagem do governo e propagar programas de além outras pastas, como a gente ouviu, inclusive, agora há pouco no discurso dele feito no evento do PT. Essa preocupação já tem como foco principal a eleição de 2026. Lembrando que o presidente Lula costuma fazer essas reuniões gerais ao final de todos os anos, tendo inclusive convidado na última reunião do final do ano passado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele que participou então desse último encontro. Roberto Campos Neto, a gente relembra que ele foi alvo de diversas críticas desde que Lula assumiu o atual mandato, mas agora ele deve dar lugar, na festa pelo menos, a Gabriel Galípolo, que se prepara para assumir a autarquia. Lula não confirmou se o presidente do Banco Central ou se representantes de outros órgãos também devem participar dessa super reunião ministerial do dia 19. Tiago. Pois é, estaremos acompanhando. André Anelli com as informações do Palácio do Planalto. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, de uma certa maneira, a gente já viu outras vezes o presidente falar em começo de reunião ministerial sobre
a comunicação do próprio governo, mas dessa vez ele eleva o tom, não cita o ministro Paulo Pimenta, mas será que o ministro está na berlinda? Pode ser um primeiro candidato de uma reforma ministerial para o ano que vem, Dora? Olha, pelo jeito pode sim, e a reforma ministerial é um assunto que até agora o governo vinha tocando de uma maneira sem confirmação. Mas eu acho que esse pronunciamento do presidente Lula já dá a indicação de pelo menos um critério nessa reforma ministerial, só prevista para só depois da troca de comando nas presidências da Câmara e do Senado. E um dos critérios é esse, capacidade de se comunicar. Bom, também tem, não é só a capacidade de comunicar, tem que ver o que se comunica, né? Mas há outros dois critérios em tela para essa reforma ministerial. A capacidade dos novos ministros, ou enfim, de quem for trocado e tal, de amealhar apoios no Congresso. E o outro critério é um ajuste já visando as eleições de 2026, uma composição, compromisso prévio de alianças. Eu não sei se com essa antecedência, sem levar em conta as circunstâncias, se partidos que se comprometerem agora por vontade de ir para o Ministério vão manter esse mesmo compromisso eleitoral lá adiante, né? Mas, de qualquer maneira, a reforma, o assunto reforma ministerial, que era algo assim que estava meio em banho-maria, ele começa mesmo, esse assunto, esse tema, começa mesmo a tomar conta já está no radar mesmo do governo. O fato, Vilela, é que não é comum o ex-presidente Lula reconhecer publicamente equívocos do governo, né? Pois é, exceto em relação a essa questão da comunicação. Nesse ponto, o presidente Lula, ele tem exigido dos seus ministros, já algumas vezes, que haja uma maior comunicação. Então, o presidente Lula é um ótimo comunicador, historicamente, então é natural que ele cobre isso. E, de fato, quando a gente analisa o governo atual, nós percebemos realmente talvez uma certa dificuldade no Partido dos Trabalhadores, nos seus quadros novos, talvez não tenham mais aquele vigor de bons comunicadores como nós tínhamos no passado, e talvez outros ministérios mais técnicos também não tenham essa característica. E isso incomoda o presidente Lula, e agora nós estamos no momento de virada de chave. Agora é a virada de chave pensando nas eleições de 2026. A dúvida é a seguinte, Dora, é só a comunicação que tem problemas ou não? Claro que não, né? A comunicação é um pretexto, né? Porque, como eu disse, é preciso saber a qualidade do que é comunicado, porque a gente viu agora no anúncio, na comunicação do anúncio do pacote de corte de gastos, o que deu? Uma mistura de conteúdos, né? Da isenção do imposto de renda com corte de gastos, e aí não foi a maneira como foi comunicado, mas o que foi comunicado e a escolha foi do presidente. Não sei se ele estava se referindo a isso quando disse que há um erro dele, mas parece que não, porque ele falou que precisa... Eu achei engraçado ele dizer que precisa falar mais. O presidente fala à beça todo dia, quando ele está por aqui. Se não tem um assunto complicado, né, em tela, ele fala à beça. Então, eu acho que não é só a comunicação, é mais de rumo do governo. O que o governo quer? Qual é o projeto? E aí sim comunicar isso de maneira convincente e que corresponda às demandas da população.